Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar na aula de hoje um outro filósofo que no caso é o Claude Lévi-Strauss. Nasceu em 1908, morreu aí há cerca de uma década, morreu em 2009 e tem uma produção científica interessante que mudou as formas de pensar as ciências humanas dentro de algumas bases, né? Hoje o pensamento dele serve como um referente teórico para novos estudiosos. Mas quais estudiosos são esses? O que o Lévi-Strauss estuda? No caso, então, a gente vai falar sobre o campo da antropologia. O que vem a ser a antropologia? Vai ser o campo das ciências humanas que tem o propósito de estudar o homem e as sociedades. O campo da antropologia é muito amplo. Mas hoje, no caso, vamos falar do campo cultural, que é o qual o Claude Lévi-Strauss mais desenvolve as suas ideias. Antes de começar a falar sobre o Lévi-Strauss, vou contar uma história para vocês. Imaginem a seguinte cena que de fato aconteceu. No século XVI, no meio das grandes navegações, a corte francesa começa a se interessar por os nativos do continente americano e trazem, então, para Paris o chefe dos Tupinambás, junto com alguns outros guerreiros. E lá, dentro de um jantar realizado para a corte, um filósofo presente nota a seguinte característica dentro desses indígenas. Ele nota que eles ficam chocados com algumas realidades vistas no continente europeu. Eles, por exemplo, não entendem como a corte pode ter pessoas fortes e bem alimentadas e nas ruas possam viver mendigos, pessoas morrendo de fome. Corta para essa cena e pensa em outra situação da mesma época. Um explorador francês manda uma carta ao rei falando sobre os nativos do continente americano, dizendo que eles são pessoas sem religião, são pessoas sem pudor, que são animais em corpos humanos. Temos então duas visões de mundo. A primeira, a visão de um filósofo que entende a oportunidade de conhecer novos povos como algo positivo para a sua vida, ou positivo para as ciências. E temos a visão do colonizador que tenta criar uma imagem para justificar a sua ação exploratória. Dentro desses dois campos, a gente tem no primeiro caso, no caso do filósofo, um exemplo de como deve ser o olhar que o antropólogo tem em cima das comunidades, em cima das culturas de maneira geral. Algo que Lévi-Strauss desenvolve dentro da sua visão. Não existe mais a percepção de um ser civilizado e de um ser primitivo. São apenas culturas diferentes que devem ser exploradas em todas as suas dimensões. Tudo bem? Pensando dessa forma, Claude Lévi-Strauss escreve em 1949 a obra As Estruturas Elementares do Parentesco e inaugura uma nova forma de agir dentro do campo da antropologia. Nessa obra, Strauss pretendeu decifrar as relações entre o ser humano, a natureza e a cultura, tentando fazer o quê? Comparar as mais variadas sociedades em busca das chamadas invariantes, ou seja, aquilo que elas têm em comum. Portanto, a obra de Lévi-Strauss, o pensamento de Strauss, consiste em encontrar elementos que são comuns a todas as culturas e verificar ao que essas culturas estão sujeitas. Ele teve essa ideia baseando-se nos estudos linguísticos. Você já deve ter percebido que existem várias línguas que se organizam de formas diferentes, mas que todas fazem parte de um mesmo código linguístico. As letras, as palavras e assim por diante. Da mesma forma, Lévi-Strauss vai entender essas estruturas como a natureza, a família, a cultura, pontos em comuns de todas as sociedades que são apenas organizados de maneiras diferentes. Vamos dar uma olhada agora em como que esse pensamento foi utilizado numa prova de vestibular. No Enem de 2017, o candidato ou candidata utilizou esse conceito das estruturas do Claude Lévi-Strauss para justificar um dos obstáculos que existem dentro da formação dos surdos no nosso país. Então, o candidato demonstra que existe um problema estrutural na nossa nação. Aquelas estruturas lá, estruturas que envolvem fatores sociais, culturais e assim por diante.
para mostrar que esse desafio de ensinar os surdos no Brasil passa por essas questões. Vamos dar uma olhada para ver como foi feito, depois vocês falam aí o que vocês acharam. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, como os eventos históricos e as relações sociais. Esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil, visto que a comunidade historicamente marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo. Em primeiro plano, evidencia-se que a coletividade brasileira é estruturada por um modelo excludente, imposto pelos grupos dominantes, no qual o indivíduo que não atende aos requisitos estabelecidos, branco e abastado, sofre uma periferização social. Assim, ao analisar a sociedade pela visão de Lévi-Strauss, nota-se que tal deficiente não é valorizado de forma plena, pois as suas necessidades escolares e a sua inclusão social são tidas como uma obrigação pessoal, sendo que esses deveres, na realidade, são coletivos estatais. Como vocês puderam ver, um excelente parágrafo, um ótimo argumento. Dito isso, vocês já podem colocar o Claude Lévi-Strauss no repertório de vocês. Espero que em breve, então, eu receba alguns textos de vocês em que vocês possam aplicar todos esses conceitos filosóficos que nós temos trabalhado ultimamente. Então é isso aí. Não esqueça, deixe seu like e ative o sininho para receber novos vídeos futuramente. Um abraço e até mais!